Olá, esta é uma entrevista de História Oral do Centro de Memória da Educação de Praia Grande. Eu sou o professor pesquisador Kleber Bezerra e hoje nós estamos aqui com pessoas super especiais, desta vez para falar sobre a nossa ex-secretária de Educação, professora Nancy Solano. Então eu inicio agradecendo ao Pablo, filho da dona Nancy, pela entrevista e também a Vanessa Rovena, que foi subsecretária, na verdade, de administração Sim. da professora Nancy. Muito obrigado, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Prazer. Então, vocês estão prontos para compartilhar conosco sobre as memórias da dona Nancy para fins de pesquisa institucional e educacional? Será um prazer. Uma honra falar sobre ela. Muito obrigado, então. Bom, a professora Nancy, ela começou a sua carreira no município de Praia Grande no ano de 1993 e sempre atuou em cargos de liderança e de chefia, principalmente nas áreas de promoção e de assistência social. De 1º de janeiro de 2017 até 31 de março de 2020, ela atuou como secretária municipal de educação. Então, para conhecermos um pouco mais sobre essa trajetória e sobre toda a sua carreira, nós vamos começar então essa entrevista. Então, primeiro com o Pablo. Pablo, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós sobre as origens da dona Nancy, sobre a família. Eu gostaria de saber também se você conhece bem essa história, se ela costumava conversar contigo e compartilhar essas memórias. Minha mãe compartilhava muito essas memórias. Ela nasceu em 1955, na Santa Casa de Santos. A família, naquele momento, morava na Vila Matias. E uma coisa muito marcante desses anos iniciais da vida dela, né, da vizinhança, do ambiente comunitário, era o cinema. Então, em frente à casa da família, tinha um cinema que foi inaugurado o Cinema São José, Cine São José, que foi inaugurado em 1937 como o maior cinema de Santos. Então a família tinha uma relação muito forte com o cinema, com ir ao cinema, falar de cinema. Meu avô tinha um cinematógrafo em casa, que a família se reunia no entorno dele. E falando um pouquinho da família, meu avô, pai da Nancy, ele tinha uma família de origem de Santos, em parte de imigrantes italianos, portugueses, outra parte de população originária da cidade. E do lado da minha avó, mãe da Nancy, eram migrantes, na verdade, de Santa Catarina. Então, a família que veio saiu da cidade de Palhoça até Santos, em busca de uma oportunidade, de melhoria de qualidade de vida, oportunidades de trabalho. Então, essa é um pouco a origem da família do meu avô Cristiano e da minha avó Hilda. A minha mãe ela tinha um irmão, Sidney Solano, e casou-se com meu pai, Roberto Tavares. Então, essa é um pouco a origem da família, uma família com uma ligação com o porto, com um comércio muito grande. E acho que boa parte das memórias da minha mãe estavam envolvidas com isso e também com o estudo dela no Colégio Docas, no começo da vida dela. Legal. E sobre a infância, ela conta como foi a infância, tipo de atividade que ela gostava de fazer? É uma coisa curiosa. Minha avó sempre contava e conta até hoje o quanto a minha mãe gostava de brincar de sala de aula. Então, e ela gostava de ser a professora. Era professora e cumpria aquele papel com muito gosto na brincadeira, até com certo realismo. E porque desde jovem ela já queria ser professora. Era uma coisa que ela tinha muito claro para ela, o objetivo de ser professora. E um gosto muito grande pela educação. Ela gostava muito de ir para a escola, de estudar. Nos momentos em que ela trabalhava no comércio, então, na juventude, então levava livros, aproveitava aquele momento entre uma tarefa ou outra, entre um atendimento ao cliente ou outro,
ela gostava de ler, repassar os livros, ter contato com a educação. Então, acho que esse é um traço muito forte da infância e da juventude da minha mãe. Então, talvez essa afinidade pela educação foi o que motivou ela a fazer curso de licenciatura. Foi. Sua mãe foi formada em letras. Em letras. Acho que um personagem acho que muito importante da família, Kleber, é o meu bisavô Cristiano Solano. Ele era um ativista social em Santos, teve vários cargos, né, tarefas, tanto na administração pública quanto em entidades sociais, que foi delegado do trabalho em Santos, e ele tinha uma biblioteca em casa que os netos falavam muito, tanto a minha mãe quanto a minha prima Lana, meu primo Assírio, todos falavam muito dessa biblioteca. Então, acho que ali tinha uma relação com o conhecimento, com os livros, e o meu bisavô também, ele teve uma carreira que eu posso dizer com muita influência de um comportamento autodidata dele. Então, mesmo não sendo advogado, era um especialista na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Então, acho que tinha uma relação com o saber e com o conhecimento muito forte. E na juventude dela, esse trio de primos tinha um interesse muito forte pela leitura. Fernando Pessoa, Machado de Assis, José de Alencar. E aí entra, né, na história outra figura muito importante da história da minha mãe, que era o tio dela, Lázaro Garbellini, que era capitão do exército, e que estimulava muito esse gosto da família, entregando livros e outros materiais para que esse gosto pudesse ser desenvolvido. Então, acho que está aí um pouco da origem desse interesse pelas letras e pelo trabalho de professora. Que legal. Então, acho que a gente pode concluir que dos hobbies e dos gostos dela a ver com leitura e cinema, muito do final de semana, isso eu lembro da infância, né? Sim. Era ir no sábado na locadora, buscar os filmes que a gente iria assistir no final de semana, ou cinema. Cinema era uma coisa muito frequente na nossa vida. Então, desde a infância, minha mãe me carregava para a sala de cinema com ela, e eram hábitos muito fortes no nosso dia a dia. Que legal. Então ela vai, né, acho que na década de 70, e começa o curso de letras lá na Universidade em Santos, é isso? Isso. Tá? Ela compartilhou algumas memórias desse período de universidade, como era a vida, ou em Santos, ou na universidade? Sim, ela falava muito, acho que a universidade teve um papel para ela não só da formação como professora, a formação para exercer uma tarefa na sala de aula, quanto uma formação política e social. Naquele período, o país vivia o fim da ditadura militar, que já estava numa fase lenta, né, de abertura, e um movimento estudantil muito forte atuando naquele momento. E ela se envolve com toda essa mobilização, conhece meu pai, e ambos também com uma militância muito ativa nesse momento. Então, acho que esse período universitário ele é um momento de formação para atuar na sala de aula, para cumprir o sonho dela de ser professora, mas ela descobre um outro mundo da atuação política, da atuação social, e acaba sendo reconhecida pelos pares. Ela assume a presidência do diretório acadêmico, cumpre ali um biênio, num momento de muita mobilização política, de muito interesse da sociedade no movimento estudantil. Ela, junto com meu pai também, um grupo, participam do Congresso de Refundação da União Nacional dos Estudantes, que foi em Salvador, uma memória que ela sempre compartilhava conosco. Então, da universidade, né, do ambiente do conhecimento, das trocas que a universidade permite, que naquela época ainda não era formalmente universidade, não era faculdade, né, ainda não tinha sido formada o que hoje é a Unisantos,
vem toda uma cultura de trabalho e que eu acho que repercutiu na carreira dela por toda a vida. Muito interessante, né? Quando nós falamos em década de 70 e ditadura militar, né, esse ativismo ele era visto como muitas vezes ilegal, muitas pessoas eram perseguidas, né, até desapareceram. E muito interessante saber que a sua mãe foi uma dessas militantes que garantiram, né, que lutaram em prol aos direitos democráticos que nós temos hoje. Bem legal mesmo. Pablo, assim, nas pesquisas que nós realizamos lá no Centro de Memória da Educação, nós descobrimos essa influência que seu avô, que você comentou, o seu Cristiano, ele teve na fundação da Cidade da Criança. Exato. Né? Legal, como é que ela relatava esse fato da Cidade da Criança? Ela relatava num escopo, né, de muito interesse do meu bisavô pelos temas da infância. Uhum. E é interessante que também minha mãe atuou muito, né, com a infância aqui no município de Praia Grande. Foi uma das frentes de atuação dela, em que de casa a gente percebia, né, um envolvimento pessoal muito forte. E acho que do meu bisavô tem um traço, né, que é a capacidade de diálogo e de interlocução, de entendimento das pessoas. Acho que muito da postura que a minha mãe teve na carreira pública dela tem a ver com essa capacidade de interlocução, de diálogo, de ouvir, que era exatamente o perfil que meu bisavô exerceu na vida pública dele, num momento também do país, né, de muita mobilização social, de industrialização do país, de crescimento, e de muita mobilização aqui no Porto também. Acho que meu avô é uma referência fundamental na vida dela. E as histórias, né, da fundação da Cidade da Criança iam e voltavam, né, na história da família. Acho que tinha muita... Volta e meia, minha mãe comentava, meu avô também comentava. Acho que sem muito detalhes de como foi essa implementação, mas acho que muito orgulho de ver alguém da família participando de um projeto tão interessante. Bem legal. Aqui, assim, na Praia Grande, ela começa trabalhando na área de assistência social, de promoção social. Será que nós conseguiríamos estabelecer um link, então, entre as influências deixadas pelo seu bisavô, né, o avô dela, e esse trabalho na assistência social, uma vez que a Cidade da Criança também era uma instituição de assistência social e educativa ao mesmo tempo? Acho que sim, Kleber. Acho que tem outro período, né, muito importante da carreira da minha mãe, que é no período de redemocratização efetivamente concluída, não concluída, mas iniciada, que é no governo do estado de São Paulo. Então, até 1982, 83, não vou precisar aqui a data, né? O estado passou por um período de 20 anos em que o governador era eleito por voto indireto. E no começo dos anos 80, se não me engano, 82, o Franco Montoro é eleito governador do estado, num processo de ampla mobilização social, né, de retomada da democracia, já antevendo muito do que seria o trabalho do movimento de redemocratização que culminou nas diretas já. E naquele momento a minha mãe vai para o escritório regional do governo, na Baixada Santista, e ali eu vejo muito também da formação dela antes de chegar aqui no município e contribuir com as políticas públicas. Um momento de muita preocupação de criação de políticas em que as pessoas pudessem dialogar com o governo, aproximar o governo da população, fortalecer os municípios numa estratégia de descentralização e ali também o trabalho, né, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, o projeto Interior na Praia e também, se eu não me engano, Descobrindo o Litoral, que era um projeto em que estudantes da rede pública do Estado, eles podiam visitar ou o interior ou o litoral do Estado, e a minha mãe participou muito da implantação desse projeto, especialmente na Baixada Santista, que era a partir de uma visão da educação não só como um espaço de
de educação formal propriamente dita, né, mas como um espaço também de enriquecimento cultural, de abertura de perspectivas e de utilização de toda essa plataforma como uma ferramenta de desenvolvimento social, desenvolvimento humano. Então, acho que tem isso, né, muito forte, e acho que também, Kleber, acho que uma postura dela era uma pessoa que eu acho que desde o movimento estudantil, né, ela era reconhecida pela capacidade de diálogo, de conversas dela, né? E acho que era muito algo que ela trazia para dentro de casa, para a minha formação. Então, era um momento de eleições, né, em que acho que a gente imagina, né, tentando imaginar um pouco a mentalidade do momento, né? Depois de 20 anos, né, com eleições limitadas, era uma geração que pôde participar de um momento de efetiva participação social. E a minha mãe sempre trazia uma mensagem, né, de que adversário não é inimigo. Então, você podia estar numa eleição disputando um grupo com uma ideia, outro grupo com outra ideia, com uma proposta, mas não necessariamente são inimigos. Porque são pessoas que até em dados momentos já dialogavam, já tinham suas pontes, mas que por razões, né, eleitorais estavam disputando. Então, acho que essa maneira de entender o mundo, de entender as relações, acho que é algo muito importante que ela desenvolve e que ela trouxe quando ela começou a carreira aqui no município. Tá. Então, ela termina ali a universidade no início dos anos 80, né? De 76 ela a estuda, 79. acho que olhando de trás para frente, né? 78, 79, 77... 76, 75, se não me engano, mais ou menos esse período. Não, ela termina em 79, então. 76 a 79, talvez. Mais ou menos, né? Então, justamente nesse momento de reabertura política, e ela inicia o trabalho aqui na Praia Grande em 1993. Isso. Como é que foi esse período? Foi essa parte que você falou, trabalhando no governo do estado? Ela tem um momento que a gente pode pegar, né, de 79 a 83, trabalhando como professora, então trabalhou na rede estadual, trabalhou na rede privada, em algumas instituições de Santos, na rede estadual, não necessariamente nesse período, eu não sei te precisar, Kleber, mas ela trabalhou em São Vicente, em Cubatão, teve experiências nesses municípios, e continuando, né, uma atuação política, né, nesse momento, né, acho que uma participação social muito intensa. Existia, né, no fim dos anos 70 um movimento sobre a carestia, que era um movimento com uma presença de mulheres muito grande, que trabalhava a questão do preço dos alimentos naquele momento, então uma preocupação com as condições sociais da população, né, muito intensa, movimentos pró-creche e também entidades femininas, a luta, né, pela garantia dos direitos das mulheres na sociedade. Então, acho que tem esse período e depois uma participação muito intensa no governo do Estado, muito nessa linha, né, de aproximação com grupos sociais, um trabalho com juventude, um trabalho com pessoas portadoras de deficiência, na verdade, pessoas com deficiência, né, para usar a terminologia aqui correta. E naquele momento, acho que é importante também comentar, Kleber, era um trabalho com a terceira idade, que era um tema que naquele momento começa, acredito que aparecer na sociedade brasileira, né, com a população envelhecendo. Então, naquele momento foi criado o Conselho Estadual do Idoso, e ela participa da criação do Conselho Regional do Idoso, que é um tema também que ela vem atuar também aqui no município. Então, acho que a grande escola dela, né, de administração pública foi no governo do Estado, nesse período que pega os governos Franco Montoro, Orestes Quércia e Fleury. Legal. E Vanessa, ela compartilhava contigo também sobre essa vida antes de trabalhar aqui na Prefeitura da Praia Grande? Compartilhava. A dona Nancy sempre contava histórias dessa fase da Direta Já, da militância, da presidência dela no diretório acadêmico da faculdade.
E a gente costumava brincar muito com ela, brincar meio falando sério, que ela devia escrever, porque ela sempre tinha histórias para contar. Ouvi o Pablo falando da paixão dela pela leitura, e a dona Nancy tinha um encantamento. Então, qualquer situação que a gente tivesse aqui, Pablo, na educação, encontros no auditório, algum evento, alguma coisa, ela sempre tinha um trecho de um poema que ela declamava para nós e a gente ficava encantado, assim, como ela trazia um poema para aquele momento e assim, ela lembrava de uma profundidade, e a maneira dela de declamar era encantadora. Então, ela sempre tinha, assim, uma história, ela sempre ia buscar no que ela tinha vivido, a questão da busca da igualdade, do esforço para que a educação, né, pudesse chegar a todos e da maneira correta, no investimento correto, no tratamento correto com a criança. Então, ela tinha essa coisa assim, a educação era muito forte nela, a questão da empatia, do olhar, da liderança, da maneira dela tratar a equipe, era encantador. E a gente falava que ela era a nossa contadora de histórias. Ou histórias dela, ou de livros, quando ela declamava algum trecho de algum poema para a gente. Era muito lindo. Legal. E, Pablo, você conseguiria, assim, contar para a gente, a partir do momento que ela vem para Praia Grande, como foi essa transição entre o governo estadual, o governo municipal, quais fatores levaram ela a vir trabalhar no município no início da década de 90? Sim, isso foi lá para o final de 92, quando o prefeito Alberto Mourão é eleito, e buscou formar um quadro para trabalhar os temas que ele entendia que eram prioritários para o município. E lembro muito bem do dia em que a minha mãe pega a família, coloca no carro, vamos conhecer onde eu vou trabalhar. Não exatamente, né, o escritório, mas era um final de semana. Colocou a gente no carro, a gente saiu da ponta da praia em Santos, veio aqui para Praia Grande. Lembro muito bem como se fosse hoje, a entrada da cidade, a praia. Então ela quis fazer para a gente uma visita, né, para mostrar a cidade que ela iria, a administração com a qual ela iria contribuir. E muito, né, o percurso inteiro ela falando dos planos da nova administração. Olha, modernizar tal ponto, modernizar, né, a entrada da cidade, modernizar a praia. E ela falava com muita empolgação desse momento. Acho que foram anos, né, e acho que isso acompanha por vários anos essa energia, né, de transformação, de desenvolvimento, de criação de políticas públicas. Eu acho que ela se encantou muito por esse projeto, acreditou, e nisso ela construiu, né, essa história do qual a gente está falando hoje. E aí vieram os primeiros anos, né, e acho que uma coisa, né, um privilégio, né, minha mãe, sempre aos finais de semana que tinha algum projeto, né, alguma atividade, era a maneira dela, né, conciliar a vida pessoal e vida profissional. Então, me colocava a tiracolo, me trazia. Então, isso eu já comentei até com a equipe da assistência social, que acompanhou o início do projeto Conviver muito de perto. O primeiro grupo, as primeiras pessoas, não é nisso, porque acontecia uma atividade no final de semana, eu estava ali perto, estava ali junto. E era muito esse senso de organização, de construção, né, sobre um projeto sob a liderança da dona Maruca Mourão, de muito engajamento, né. Acho que uma motivação muito grande com as questões da terceira idade, nessa visão de criação de oportunidades, de bem-estar, de qualidade de vida, de abertura de perspectivas. Então, acho que era uma frente que ela comentava muito, e uma energia muito grande para as questões da infância, porque num esforço, acho que humano muito grande,
de criar políticas públicas que não buscassem substituir o papel da família. Então, se a família tinha um desafio naquele momento e aquilo causava um desafio para a criança, o papel do governo, da administração municipal, do Estado, é identificar de que forma que o Estado pode contribuir, a administração pública pode contribuir para que aquela família consiga se reunir e se desenvolver, entendendo, né, que aquele é o melhor ambiente para o desenvolvimento do ser humano, que nenhuma outra instituição pública consegue substituir esse ambiente da família, né, o direito da criança à família. Então, eu lembro de uma energia muito grande dedicada a tudo isso, na formação do Conselho Tutelar, na criação de outros instrumentos, de outras políticas públicas. Era algo que ela chegava em casa e continuava refletindo, dialogando, pensando sobre aquilo tudo. Nessa época, você consegue nos dizer quais os cargos que ela chegou a ocupar, ou alguns desses cargos? Ela começa, né, como... Eu não sei quais são concomitantes, né, mas cargos que ela exerceu no papel de assistente da secretária de promoção social, a dona Maruca Mourão. Ela também foi chefe da divisão do idoso, subsecretária de promoção social, e depois, né, no final dos anos 2000, secretária. E outros cargos, né, vice-presidente do Fundo de Solidariedade, presidente do Conselho Municipal da Criança, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Então eram tarefas concomitantes àquele desafio principal. Todas essas ações voltadas à assistência e à promoção social, né? Tá. E, Pablo, como foi então essa transição entre as secretarias, né? Sua mãe inicia aqui na Praia Grande trabalhando nas áreas de assistência e de promoção social, e em determinado momento, ali no início do ano de 2017, ela assume a Secretaria de Educação. Como foi essa transição? O que ela compartilhava com você desse momento? Bom, ela inicia a trajetória dela na Secretaria de Promoção Social naquele momento, em 1993, e a transição dela se dá entre final de 2016 e começo de 2017. Ela tinha clareza de que o ciclo na pasta estava no final. Acho que ela tinha já participado da formação da secretaria, da criação das principais políticas públicas, sempre sob liderança da dona Maruca. E acho que um ponto importante, existia um quadro, existiam pessoas formadas, preparadas para continuar aquele trabalho, e já tinha uma obra feita, um trabalho feito, acho que de forma muito consistente e que é saudável, né? As pessoas, né, os ciclos de renovação para o próprio fortalecimento do trabalho. Então, naquele momento, ela conversa, né, com o prefeito, expõe todo esse momento de carreira dela, e o prefeito faz um convite para que ela assuma, a partir de janeiro de 2017, a Secretaria de Educação. Eu lembro muito bem do dia, era dezembro de 2016, né, acho que um momento como agora, em que a gente está em confraternizações, em atividades de final de ano. Eu estava esperando para entrar, né, no restaurante, toco meu telefone, era minha mãe querendo conversar, né? E pelo tom de voz eu percebi que ela quer conversar de alguma coisa. Deixa eu sair, dar uma volta aqui no quarteirão, enquanto ela... E assim a gente conversa um pouco. E ela expôs a conversa que ela teve, o convite, e um pouco da dúvida de participar, aceitar aquele convite. Porque, como ela falou para o prefeito, ela não era uma profissional, uma dirigente de educação. Ela era uma professora que construiu toda a carreira pública dela, principalmente em atividades de promoção social, assistência, participação social, e tinha dúvida se era o caso dela assumir a pasta da educação. E muito da nossa conversa, né, eu falei para ela: mãe, vai te fazer bem ir?
Aí ela fez um minuto assim de silêncio. Eu acho que vai ser bom. Então vai, aceita. Aceita o convite. E aí ela vem, acho que para cá, e acho que vale comentar antes, ela sempre, quando a gente conversava sobre o trabalho dela, sobre a administração da cidade, os desafios, ela falava com muita admiração do trabalho que foi feito na Secretaria de Educação. O quanto, né, a rede foi expandida, o quanto a rede recebeu uma atenção qualificada, o quanto os índices tinham um desempenho, né, os índices mostravam uma performance muito qualificada de toda a rede. Então, eram pontos, né, que ela sempre, quando falava de administração pública Praia Grande, educação era um exemplo para ela de como que o trabalho da administração pública era bem feito. Então, para ela foi um grande orgulho, uma grande satisfação poder contribuir também com uma estrutura tão sofisticada, qualificada, e no qual ela teria um outro papel, né? Não de, acho que, construir políticas públicas, criar a plataforma para o desenvolvimento daquela estrutura, mas atuar como uma profissional experiente, madura, conhecedora dos desafios da administração pública, conhecedora dos desafios da cidade, e fazer um trabalho para apoiar toda a equipe que estava aqui alocada e que já desenvolvia um excelente trabalho. Legal. E, Vanessa, você já trabalhava na Secretaria de Educação antes da dona Nancy assumir e continuou trabalhando depois que ela deixou o cargo também. Como foi essa transição? Você já conhecia a dona Nancy no período anterior a ela chegar aqui na Secretaria de Educação? Conhecia, a gente não tinha muita proximidade, né, por ela estar numa outra secretaria, mas a gente conhecia a dona Nancy da Cepros. E tinha algumas situações de evento, final de ano, algumas coisas, né, alguns eventos que o município tinha, e a gente sempre encontrava, cumprimentava, mas não tinha proximidade. Muito respeito sempre pela dona Nancy, porque a gente sabia da dona Nancy, quem era, mas não tínhamos trabalhado juntos, nada, né? Então, nosso contato era esse. E aí, em dezembro, a gente recebeu, né, a informação que a dona Nancy assumiria a Secretaria de Educação. E a dona Nancy chegou aqui, primeiro dia de trabalho. E uma coisa que nos encantou, eu acho que essa palavra eu vou usar muitas vezes, viu? O encantamento com ela, porque a dona Nancy era uma pessoa encantadora. Uma das coisas que nos encantou muito quando a dona Nancy chegou na secretaria foi que ela veio com a bolsinha dela e chegou para trabalhar. A equipe estava toda aqui e ela manteve a equipe do jeito que era, e ela veio para liderar aquela equipe que já existia. Então a dona Nancy chegou aqui sentindo o ambiente, né, conhecendo as pessoas e, através das pessoas, conhecendo o trabalho que já era executado na educação, mas com mais profundidade. E a gente achou aquilo assim de um respeito, de uma consideração, de um olhar para o outro, de uma valorização dela com a equipe que já estava aqui na secretaria, que foi muito diferente do que a gente costuma ver, né? Então, a maneira que ela chegou, e aí ela foi conversando comigo, eu era do administrativo, mas tinha a subsecretária do pedagógico. Então, ela conversou comigo, ela conversou com a Grace, que era a subsecretária do pedagógico, ela conversou com o Denis, que era o subsecretário de obras, e ali ela foi se aprofundando em cada um dos modelos que precisavam ser feitos aqui na educação, dos caminhos que se tinha aqui dentro da educação. E foi ganhando o coração de todo mundo. E com esse respeito que ela teve com a gente, imagina. A gente foi se sentindo acolhido, foi se sentindo seguro e foi, sabe, se sentindo à vontade para trabalhar. Então, por isso a palavra sempre é de encantamento, com o olhar, a empatia,
essa coisa dela olhar para o outro, entender o outro, sabe? Deixou marcado na nossa história, assim, essa coisa do líder que chega e, através das pessoas que já estão ali, vão conhecendo o ambiente, conhecendo o trabalho, e ali depois vai ajustando, né, para o que precisava ser feito, e com o olhar, com o conhecimento que ela tinha da gestão pública, aí ela foi deixando com a carinha dela. Mas essa coisa do primeiro impacto foi muito lindo, foi um presente. A educação ganhou um presente em 2017. Legal. Eu acompanhei essa gestão como coordenador, né, como assistente técnico pedagógico. Então, nos eventos que nós participávamos, eu sempre via que ela tinha muito do social presente nas falas em relação à educação. Isso. Ela demonstrava essa preocupação, por exemplo, em alimentação escolar, Exatamente. em uniforme, em todas as crianças na escola, pelo projeto Evasão, Isso né? mesmo. Como era essa que vocês sentiam enquanto subsecretarias, enquanto Secretaria de Educação, nesse cuidado com a criança, não só na parte de educação, mas no bem-estar e no acolhimento, né? no aluno integral, que hoje é dito pela Base Nacional Comum Curricular, por exemplo. Sim. Claro, a gente já tinha uma maneira de trabalhar, um trabalho consolidado, né, na educação do município, de uma gestão que vinha já de 93 com o prefeito Mourão, e que foi sendo implantado e aperfeiçoado até que chegou nesse ponto. Mas a dona Nancy, como ela tinha esse olhar social muito intenso, essa questão da alimentação, do uniforme, todas as crianças na escola, a equipe trabalhando e trabalhando bem, trabalhando à vontade, mas fortalecida, todos juntos para que se alcançasse um objetivo, a busca dos índices. Ela nos ensinou muito. Então, por exemplo, quando a gente ia visitar alguma escola, a maneira que ela chegava na escola e a maneira como ela tratava, de repente, uma criança que vinha no corredor era demais, porque ela ia parar para olhar, para abaixar, para conversar com a criança na altura do olhar da criança, sabe? E a gente ficava assim olhando e falava, nossa, que lindo. Ela valorizava a criança, ela valorizava o servidor. Ela entrava numa cozinha, ela conversava com a servente, querendo saber o que estava acontecendo, se ela tinha alguma necessidade, se precisava de alguma coisa, o pessoal da secretaria. Então, onde ela chegasse, por onde ela passasse dentro da unidade escolar, ou mesmo aqui dentro da secretaria, ela ensinou muito a gente, sim, essa questão do olhar, do social, da empatia, né, com toda a demanda que a educação exige, que a gente sabe que não é brincadeira, né? Mas ela nos ensinou a fazer o que tinha que ser feito na educação, mas com o olhar do social. O que é que você está precisando? Qual é a sua necessidade, né? Sim, bem legal. E ela propôs alguma mudança, implantou alguma mudança quando ela assume ou no primeiro ano em relação à gestão anterior? Em relação à equipe, a equipe foi mantida. Ela permaneceu com toda a equipe que estava aqui. Mas tiveram alguns projetos assim que ela foi implantando durante a gestão dela. Nós tivemos, por exemplo, um projeto que chama De Olho no Futuro. E que foi, né, Pablo? Falava muito desse projeto. Então, e esse projeto foi muito legal, porque o que era? O prefeito tinha conversado com ela, e ela, como tinha esse olhar social, né, abraçou a ideia, os dois juntos foram aperfeiçoando essa ideia, de que as crianças em fase de alfabetização, se o professor identificasse que aquela criança tinha alguma necessidade visual, ela seria encaminhada para fazer um atendimento com o oftalmologista, e essa criança receberia um óculos, para que aquilo ali não impedisse que a criança fosse alfabetizada da maneira que ela precisava. Porque, às vezes, uma correção visual ajudaria a alfabetização, o desenvolvimento daquela criança. Então, olha o olhar social aí de novo. O que é que a criança precisa? Ela tem que ser alfabetizada, mas
Como? Não é só ensinar o A, E, I, O, U, mas ela precisa enxergar o A, E, I, O, U. Então, esse projeto foi um projeto muito lindo. Então, em várias escolas isso aconteceu. Então, se pegava ali naquele bairro, os professores identificavam, a criança era atendida por um oftalmologista da Secretaria de Saúde, e depois tinham entidades ou empresários da cidade que faziam a doação dos óculos e tinha o evento de entrega dos óculos, que era muito emocionante. Era muito lindo. E ela, mais uma vez, quando chegava o óculos e chamava a criança para ela colocar o óculos na criança, ali ela abaixava, colocava o óculos bonitinha, e a criança, às vezes, a dificuldade era tão grande visual, que você percebia quando a criança levantava o olhinho assim e olhava para ela, que parecia que alguma coisa aconteceu aqui, né? E ela abraçava, e ela beijava, e aquilo ali. Então, essa era a Dona Nancy e as ações dela, né, na secretaria. Esse projeto foi um projeto muito, muito lindo e que, se eu não me engano, foi no 2º e 3º ano de gestão da Dona Nancy, porque no 4º ano já foi a época da pandemia e as coisas mudaram, né? Mas foi o 2º e o 3º ano. Sim. E houve assim, algum grande desafio do momento ali na gestão? Algo que tenha acontecido para dificultar o trabalho de vocês? Sempre tinha. A educação é muito dinâmica, né? São muitas coisas, e eram 70 e tantas escolas, né? Então, por exemplo, a questão os índices ao serem alcançados era um desafio, as provas do IDEB, quando aconteciam, né, que precisava fazer com que a equipe se envolvesse, que a criança estivesse na escola. Dona Nancy tinha um olhar muito grande também, aí falando da minha parte, que é o administrativo, né? Ela tinha uma preocupação muito grande com os investimentos da educação, com o recurso da educação, onde era aplicado, se era aplicado com responsabilidade. Então, ela tinha muito cuidado, muita cautela, e ela muitas vezes me chamava e chamava o subsecretário de obras para que a gente tomasse cuidado com as licitações, tomasse cuidado com a manutenção. Ela falava assim, gente, por favor, é o meu CPF, hein? É o meu CPF. Tem razão da preocupação. Sim, muita. A responsabilidade era muito grande. E a gente fazia pela responsabilidade do trabalho e pela responsabilidade com o nome dela, porque ela tinha muito cuidado, muita responsabilidade. Ela tinha passado por uma situação extremamente injusta anteriormente, né? Ela tinha sofrido uma situação anteriormente de uma injustiça grande que depois foi corrigida e ela merecia, inclusive, que essa injustiça fosse divulgada, que essa justiça que foi feita depois fosse divulgada da mesma maneira que a injustiça foi divulgada. As pessoas precisavam saber que aquilo que ela sofreu depois foi comprovado que tinha sido uma injustiça. Porque ela era uma pessoa extremamente correta, uma pessoa que prezava muito pela integridade. Então eu aproveito esse momento, Pablo, para dizer que a sua mãe era uma pessoa muito íntegra, muito correta. Ela não merecia ter passado pelo que ela passou. Então ela tinha, se ela já era cuidadosa, ela ficou 1000 vezes mais cuidadosa. E a gente fazia isso por amor a ela. Mais ainda. Então tinham muitos desafios. Legal. E você, Pablo, como ela relatava esses desafios ali na Secretaria de Educação? Como foi esse momento lá na vida familiar? Achei interessante isso que a Vanessa fala, e é legal estar nessa roda com ela, porque tem muito exatamente a ver com isso que a Vanessa falou. Porque eu acho que ela vem de uma bagagem já de implantação de políticas públicas, né, de muito tempo. Mas acho que essa parte, né, de lidar com uma estrutura robusta, que envolve obras, que envolve manutenção, que envolve disponibilidade de material escolar, disponibilidade de uniformes. Ela realmente jogava muita energia nisso, né? Acho que era o que foi talvez novo nesse período, porque acho que as outras estruturas, né, que ela
ela cuidou, não tinha esse peso, né, estrutural, essa plataforma, como a Secretaria de Educação tem. Então, a maior pasta, né, em recursos humanos que tem dentro do município. Então, acho que muito dela comentar do dia a dia dela, ela falava disso, a visita à escola, a observação, e acho que isso que a Vanessa traz, do olhar dela, né, para o material escolar, para o olhar dela, é muito da maneira também como ela encarava a vida, né? Uma crença, né, de que quando as coisas estão organizadas, elas fluem, elas acontecem. Então, um grande desafio é manter o simples funcionando bem para que as coisas possam acontecer. Então, acho que isso traduz muito a maneira como ela encarava não só a gestão pública, como o trabalho, como a vida. Sim, sim. E assim, Vanessa, esse cargo político, né, o maior cargo ali da Secretaria de Educação, que é o de secretária, ele tem, assim, na relação entre a política e a prática, a gente tem muitas nuances, tem muitos desejos envolvidos, né? Acha que ela conseguiu conciliar satisfatoriamente, por exemplo, os anseios das equipes gestoras, dos professores, do prefeito, dos vereadores, né? Como é que ela lidava com todos esses anseios? Eu acho que ela conseguiu conciliar. Os vereadores respeitavam muito a dona Nancy, já a conheciam, claro, pelo trabalho, né, na promoção social, e quando ela veio para a educação, ela era muito respeitada por eles também. Eu acho que ela conseguiu conciliar, eu acho que ela fez um excelente trabalho na conciliação entre as pessoas, entre o serviço que tinha que ser feito, a questão política. Claro que ela tinha anseios, então, por exemplo, uma das questões, um dos projetos que acabaram acontecendo no início de 2020 foi a implantação do plano de carreira do atendente 2, que na época era o atendente 2 e que virou o educador de desenvolvimento infanto-juvenil. Foi 1 ano e pouco de conversa, de muita reunião, de muita, né, discussão, o prefeito junto com ela junto com a gente junto com eles. E esse plano de carreira do EDJ, como a gente conhece hoje, foi, acho que, com certeza, quase 1 ano e meio de conversa para se chegar daquilo que era desejo dos atendentes 2, atendentes de educação 2, para aquilo que era possível administrativamente e para aquilo que seria importante politicamente. Mas ela conseguiu. Né? Ela, junto com o prefeito, conseguiu conciliar. Conversava daqui, via a questão orçamentária, porque fazer um plano de carreira envolve orçamento, mas ouvia o que o atendente desejava. Mas não era possível fazer tudo o que o atendente desejasse. E politicamente, o que a administração podia fazer, até onde podia chegar? Né? Então, ela conseguiu, sim, conciliar em vários pontos. Eu acho que essa questão do plano de carreira do EDJ, que hoje é conhecido como EDJ, também foi um grande passo. E que foi assinado em fevereiro de 2020, se eu não estou enganada. Mas foi fevereiro. Antes da pandemia, pouquinho antes da pandemia. E um pouquinho antes também dela se aposentar, né? Ela se aposentou em março. Foi, ela se aposentou em março. Uma das últimas grandes realizações da gestão. Foi. Ela se aposentou 1º de abril, né? Na verdade, assim, o mês de março ela tinha férias para poder tirar ainda. Ela tirou as férias dela. 1º de abril chegou, a aposentadoria dela saiu, mas a pandemia também chegou nesse mês de março. Sim. E os planos eram: mês de março ela tiraria férias, 1º de abril a aposentadoria, e depois ela seria nomeada novamente para poder terminar a gestão. Mas aí, gente, o mundo virou de cabeça para baixo, né? Foi. Não foi a Secretaria de Educação que virou, o mundo virou de cabeça para baixo. E no meio das férias da dona Nancy, chegou a pandemia. Dona Nancy já estava com mais de 60 anos, não podia retornar para a secretaria por causa do perigo do Covid, que estava no auge, chegando no país, né? E aí a aposentadoria da dona Nancy chegou e a pandemia foi prorrogando. Então, dona Nancy ficou até 31 de março de 2020, nossa secretária de Educação. Tá.
como você vê assim, o legado deixado pelo trabalho da dona Nancy na Secretaria de Educação? Quais as marcas a gestão dela imprimiu na Secretaria? Mais uma vez, assim, eu acho que a questão do respeito ao trabalho do outro, ao trabalho das pessoas, o olhar, a empatia é uma grande marca, né? O espírito de liderança dela, de estar à frente de uma pasta desse tamanho, que na época tinha mais de 6.000 funcionários, né? Entre professores, atendentes, equipe gestora, administrativa. Mas ela conseguia se comunicar com todo mundo, ela conseguia se envolver com as pessoas, ela conseguia fazer com que a gente se envolvesse naquilo que ela planejasse, ela com aquele jeito meigo dela, firme às vezes, né? Vamos, gente, tem que fazer, vamos lá, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Mas sem rispidez, a verdadeira líder. Dona Nancy não era chefe. Dona Nancy sabia liderar. Então esse é o legado dela. Para mim, que trabalhei com ela durante o tempo, né, essa gestão, e que estou na secretaria, já estava na secretaria antes, a Dona Nancy chegou e hoje eu continuo na secretaria. O exemplo dela para mim permanece. Respeito pelo outro. Traz a equipe junto com você. Vanessa, deixa a equipe junto com você. Deixa as pessoas junto com você. Aí todo mundo trabalha junto, no mesmo projeto. Não tem hierarquia. A hierarquia vem de você ter uma responsabilidade maior por assinar alguma coisa. Ela era secretária, ela era ordenadora de despesa, a responsabilidade dela era absurda. Mas na hora do trabalho, de colocar as coisas em prática, não era isso que falava mais alto. O que falava mais alto era ela estar à frente e trazer a gente junto com ela. Gente, isso é para alguns. Então esse é o legado que ela deixou para a gente, Pablo. Ela ensinou muito para a gente. Para mim, que fiquei aqui, para as pessoas que ainda estão, para quem saiu, ela é nosso exemplo de liderança. Nada de chefia, é liderança. Você, Pablo, como acompanhou ali o final da gestão, o que ela relatava de experiências, um pouquinho antes da aposentadoria? Acho que o que eu queria deixar registrado é a gigantesca empolgação que ela teve com esse projeto de Olho no Futuro. No dia que ela recebeu a encomenda, ela comentou: nossa, tem um projeto aqui que o prefeito está interessado em fazer, e aquilo não foi pessoalmente que eu falei, mas imagino ela falando, brilhando os olhos dela, o quanto poder fazer algo, né, com impacto social, com impacto na vida das pessoas, poder estar numa estrutura desse porte, e fazê-la avançar, trazer um olhar diferente, eu acho que foi uma coisa que esse projeto foi algo que mobilizou muito a energia dela, e acho que realmente não conseguiria falar melhor que a Vanessa sobre isso. Eu acho que foi um momento dela muito compartilhar a experiência que ela acumulou na gestão pública durante todos esses anos, né? Como eu disse no início, com um time qualificado, um time conhecedor dos desafios, um time que fez a estrutura crescer, que manteve um crescimento e tornou a rede de ensino de Praia Grande uma referência pública aqui na Baixada principalmente, né? Mas acho que também para outros gestores públicos. Então, poder liderar esse time e contribuir com a experiência dela, não só de administração pública, como de vida, de atuação social, era algo que a motivava diariamente. E acho que foi algo que casou perfeitamente com o momento de vida.
no momento em que já estava próximo da aposentadoria, e poder ter esse momento na administração pública era algo que ela transparecia satisfação, alegria, porque era uma estrutura, naquele momento, é uma estrutura muito rica, né? É um trabalho muito qualificado. E imagino que para uma pessoa, né, um líder, como a Vanessa falou, poder ter esse privilégio é algo único. Acho que é o tipo de experiência que é enriquecedora tanto para o liderado quanto para o líder. Acho que é a experiência que todo líder procura ter, poder exercer sua liderança dessa forma. E ela pôde, e ela encontrou aqui a oportunidade de fazer isso. E sempre na nossa memória, quando a gente lembra desse período, é um período de uma satisfação, de uma alegria gigantesca. Bem, estamos nos encaminhando já para o final dessa entrevista. Gostaria de agradecer profundamente ao Pablo e à Vanessa por compartilharem conosco essas memórias sobre a vida e a carreira da dona Nancy. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma consideração final, se tem algo que gostariam de deixar registrado. Vamos começar com você, Vanessa. Algo mais a registrar? Eu acho que só gratidão. Obrigada pelo convite. Eu me senti, desde o momento que eu recebi o convite, você sabe que eu me emocionei, né, ao telefone, porque falar da dona Nancy é de uma profundidade sem tamanho. E não é demagogia, não estou fazendo isso porque estou na sua frente, nem na frente do seu pai. É porque ela marcou a minha vida de uma maneira muito especial. Então, receber esse convite para mim foi uma honra. E eu ficaria aqui horas falando sobre ela. Pelo prazer de lembrar da dona Nancy e o que ela representou para mim. Então, eu agradeço muitíssimo o convite. Agradeço muito a Deus por ter dado a oportunidade de ter sido presenteada com a dona Nancy na minha vida. E que a gente possa levar esse legado dela de liderança, de respeito, de amor, de empatia, de compromisso com o trabalho, de lealdade, né, a quem a convidou para cada desafio que ela teve aqui na prefeitura. Ela foi leal, ela foi respeitosa, ela tomou a frente e fez o que tinha que ser feito com compromisso, sem perder a doçura. Então, eu agradeço muito pelo convite. Uma honra, Pablo, poder participar dessa entrevista junto com você. Você é um pedacinho dela para a gente aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pablo, suas considerações finais? Bom, Kleber, acho que a primeira coisa é parabenizar a Secretaria de Educação por esse cuidado, né, essa delicadeza com a memória, com a história da Secretaria, com a história, né, do trabalho que é feito aqui. Acho que isso é um sinal de um amor ao trabalho, né, que é feito aqui tão grande que isso merece registro, né? Falo isso até pela minha experiência profissional, quanto as organizações precisam olhar para exemplos como esse, que geram um senso de pertencimento tão importante. E acho que agradecer pela oportunidade que isso aqui é um acolhimento para a gente. A perda da minha mãe foi uma perda inesperada para a família. Ela aconteceu, né, 4 meses atrás. E estar aqui num momento como esse, podendo refletir sobre a história dela, podendo compartilhar, podendo conversar, é uma coisa ímpar. Para poder vir aqui, conversei em casa, conversei com primos, conversei com outras pessoas, né, do nosso ciclo, para poder trazer um relato aqui o mais correto possível, e tudo isso de uma delicadeza, novamente, usar essa palavra, né, e de um apoio para toda a família, assim, gigantesco. Eu queria muito agradecer essa oportunidade, assim, que é única, de poder
contar um pouco sobre quem ela era do lado de fora, né, da repartição pública, e poder ouvir quem era ela aqui dentro é sempre algo que dá força para a gente continuar e por meio da memória, manter o espaço dela vivo dentro de nós e cada vez mais trabalhar essa dor da perda. Muito obrigado, então. Encerramos por aqui e tenho certeza que essa memória será preservada e estará disponível a todos os que se interessam por essa educação e por essa construção da nossa história. Estará disponível no Centro de Memória e de Educação de Praia Grande. Obrigado a todos e encerramos por aqui.